Nós cremos que o Senhor está nesse lugar, porque Jesus disse que 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor haveria de estar no meio deles. Por isso nós sabemos que estás aqui, porque tu és Deus de verdade. O Senhor fala conosco, o Senhor guia a nossa vida, o Senhor nos instrui, e com a tua bondade e misericórdia nos perdoa de tantos erros e falhas que nós temos. Continua, Pai, com esta bondade e misericórdia estendida, e nos capacite, ó Espírito Santo, a sermos aquebrantados e guiados pela tua palavra, e vivemos na proposta da tua unção. Guia-nos, Senhor, porque sem ti nós nada podemos fazer. Se não for a tua misericórdia, se não for o teu amor, o que seria de nós? Mas por causa do teu amor, bondade e misericórdia, nós estamos aqui. Queremos agora compartilhar a tua palavra, e eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor repreenda agora toda a hoste espiritual da maldade, tirando todo o mau pensamento, tirando todo o desvio da mente, dos corações, para que todos possam entender e prestar atenção na tua palavra e assimilar aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Abençoa, Pai, todos os teus filhos e filhas nesse instante, e por graça e misericórdia usa a minha vida como instrumento da tua vontade para a bênção do teu povo, em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Palavra forte, não? Uau. Você sabia que a língua é tudo isso aí? Certa feita um sábio disse para um jovem: vá no açougue e peça a melhor carne que o gado pode ter. Aí o jovem foi e pediu. Aí o açougueiro não entendeu muito, mas a única coisa que ele tinha lá era uma língua. Ele embrulhou a língua e falou assim: leva isso aqui. Levou, chegou na casa e falou assim: essa aqui é a melhor coisa? É. E a pior? Foi lá outra vez, o cara não tinha nada, deu uma língua para ele, tomou, levou a língua do gado outra vez. O cara, essa aqui é a pior? Ele falou: é. Não tem separação? Não. Porque isso pode ser o melhor, mas também pode ser o pior na vida de qualquer pessoa. A língua é isso. Ela pode tanto nos elevar quanto nos abater. A língua tem um poder tão forte que nesse instante você pode criar uma inimizade com esse irmão ou com essa irmã que está do lado, através do que você fala. E pode também fazê-lo sorrir, se você dizer para ele assim, né? Vou falar aqui: como você está lindo, Juninho. Como você está linda, irmã. Olha lá, olha o sorriso deles. Experimenta para você ver o poder que você tem em você, que Deus colocou em nós. Só que a língua é um caso muito complicado de se dominar. Você viu que Tiago, o irmão de Jesus, Tiago era irmão de Jesus por parte de mãe. Ele não era um discípulo de Jesus, mas depois que Jesus foi para o céu, Tiago abraçou a igreja em Jerusalém e foi pregar e foi instruir o povo. E ele está dizendo aqui, na unção do Espírito Santo: cuidado com... Você já experimentou abrir a boca na frente do espelho, só você lá? Com o que a língua se parece? Com o quê? Povo inteligente. A língua parece uma serpente. Para e pensa. E como Deus nos avisa, eu pus aí para vocês se comunicar, mas cuidado, como é que você vai usar essa língua? A língua é tão poderosa que ela pode destruir um casamento, destruir uma família, destruir amigos, destruir uma igreja, criar guerras. Você não está vendo a conversa aí do Lula com o Trump? Que conversa mole, hein? E nós estamos se lascando por causa dessa conversa errada. A nação toda hoje, muitos das nações brasileiros foram para fazer passeatas
nas cidades, nós queremos que saia esse governo. E a igreja orando, a igreja orando, a igreja orando. Deus tem misericórdia de nós, porque se eles impõem um negócio desse, vixe, quanto desemprego, quanta coisa que vai acontecer. Mas o que isso depende? De diálogo, de conversa, de língua. Dura quando a língua, está muito embriagada, ela está caindo no canto da boca. Como é que uma autoridade dessa que representa um país quer falar tantas coisas que não tem nada a ver, nem com Constituição, nem com princípios divinos, nem com promessas de Deus, nem com a palavra, e nem representar a maioria da população? Como é ruim alguém que fala por nós e não fala aquilo que nós queremos que seja falado. É um perigo tremendo. Estamos vivendo num tempo onde a fala tornou-se rápida, impulsiva e muitas vezes destrutiva. É o que nós estamos vivendo. Com a língua nós abençoamos e amaldiçoamos também. A gente abençoa, mas muitas vezes amaldiçoa. E somos chamados a atenção. A palavra de Deus chama a nossa atenção veementemente, porque Deus corrige a filhos. Se você se sente um filho de Deus e ouve uma palavra dessa e fala, é verdade, você está concordando com a vontade do seu Criador. Já é um bom princípio para a gente melhorar espiritualmente, e também nos nossos relacionamentos, porque o poder da palavra é tremendo. A Bíblia nos alerta severamente sobre o poder da língua. Em Provérbios 18, 21, na primeira parte, fala assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Colocou aí? Vamos ler? A morte e a vida estão no poder da língua. Da língua, até aí. Há um poder que nós temos em avançarmos ou em regredirmos. A gente está num ano de avançar sempre, mas se você começar a falar asneira, se você começar a bater a língua nos dentes, você não vai avançar, você só vai regredir. Entenda isso. Deus quer que nós tenhamos responsabilidade naquilo que nós falamos, de quem nós falamos e como nós falamos. Às vezes podemos até falar a coisa certa, mas se falarmos do jeito errado, a pessoa interpreta errado. Coisa difícil é estar aqui, falando para vocês aquilo que é de Deus, e de repente alguém aí no meio está entendendo errado, falando que pastor arrogante esse, que pastor que quer que eu engulo o que ele está falando. Não quero nada, quero que você entenda o que Deus está falando para todos nós, a começar por mim, de ter um compromisso de servir a Deus, estar diante de Deus, viver esta palavra e dizer para você, viva porque vale a pena. Vale a pena, porque Deus vela pela sua palavra, com vírgula, detalhe, ponto, com tudo que ela tem. Não cai um tio da palavra, está escrito, céu e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. Não passa, a palavra de Deus não passa batido. Se Deus falou, vai acontecer. Estamos vivenciando tempos de fim, e Deus está cuidando de nós. A língua é pequena, mas é poderosa. Olha aqui, a resposta no capítulo 15 de Provérbios, 15:1, coloca aí também. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Se a pessoa fala nervoso com você, e você no mesmo calibre, aí você sobe aquele sangue, aí você vai para cima, pronto, a confusão está armada. Mas se a pessoa deu uma má resposta, e você diz, calma aí, não é assim não, vem cá, vamos tomar uma água junto, acabou o problema. Mas parece que hoje as pessoas andam no individualismo e numa má interpretação das coisas, que tudo que se fala parece que é para ofender. Nós precisamos pedir, Deus nos ajude a entendermos o lado do outro. Às vezes uma pessoa que você ama tanto, considera tanto, quem sabe o marido, a esposa dentro de casa, ele deu uma resposta, ela guardou aquilo ali,
ele está quase para destruir o casamento. Cada uma palavra. Não houve traição, não houve deslealdade, não houve violência, uma palavra. Oh, libera isso daí, tira isso do coração, vamos viver a vida com Deus. Larga de guardar rancor. Você também fala coisa errada. Nós não somos perfeitos. E a coisa é muito séria. Para nós governarmos bem o nosso corpo, nós precisamos dominar a língua. E sozinho ninguém consegue, porque Deus diz: tudo pode ser dominado pela raça humana, mas a língua ninguém domina. Como nós vamos fazer então? Orando a Deus, pedindo: Senhor, me dá misericórdia, na hora que eu tiver de dar uma resposta. Senhor, na hora que eu precisar falar com alguém, eu preciso de sabedoria. Peça a Deus, que Deus te dá a sabedoria. Ele diz: eu não nego sabedoria para ninguém que pede a mim. Mas a nossa língua, só nós vamos ter domínio sobre ela quando nós deixarmos e pedirmos: Espírito Santo, habita dentro de mim. Coloca uma unção de paz, de tranquilidade na minha vida, nesse mundo louco e doido que está aí, nesse desespero que nós estamos, todo mundo preocupado. Gente, quem diria que os bancos estariam numa sinuca de bico como nós estamos vendo? Por causa da lei imposta pelos Estados Unidos. O presidente falou: ó, taxa essa lei lá em cima do Alexandre de Moraes, do ministro, né, da justiça, porque ele está fazendo coisas que não pode, indo contra os direitos humanos, uma violência total, rasgando a Constituição do país. E foi ordenada uma lei sobre ele. E a lei, ele não pode negociar. Quem viu isso aí na televisão? Quem tem acompanhado isso daí? Mas tem muita gente que não tem acompanhado. Pois é. Só que os bancos, todos os cartões de banco, os chips são americanos. O banco pode ser brasileiro, banco brasileiro de desconto, Bradesco. O chip que ele opera, Visa, Mastercard e outros, é tudo americano. O Moraes não pode trabalhar. E aí fica a sinuca. Se trabalhar, nós vamos multar. E aí o Brasil, soberania nacional, cada um falando uma coisa, cada um em cima do seu toco, né? O Trump canta de galo de lá, e o Lula tentando cantar de galo do lado de cá. E o que acontece? Um conflito. Se os bancos deixam o cara trabalhar, vai pagar milhões de multa diária. E se não, vai também pagar. Já pensou, banco pagando multa? Quem já tinha ouvido isso em outra história? Nem ontem, a história começou agora. Para você ver o complexo das coisas e os sinais que Deus está nos dando. Ontem estava no mercado conversando com alguns pares da minha idade, né, que a gente dá uma manjada no cara e fala: isso é da minha turma, né? Já passou dos 60, tem mais, né? Tem mais passado do que futuro. Você lembra que a gente estava na fila do mercado, quando tinha fila de banco? Aí nós nos consolamos. Poxa vida, nós só 5 na nossa frente. Anos atrás a gente entrava num banco, era fila, não é? E quando você entrava numa fila que era menor, você achava que ia no caixa, tinha lá um contínuo com uma pastinha embaixo do braço, e ele ficava lá 40 minutos, pagando as contas de uma empresa só. Quem passou por isso aí? E você não pensava também? Quando é que isso vai acabar? Isso nunca vai acabar, né? Cadê os bancos? Está acabando, meu filho. Cadê o dinheiro em espécie? Está acabando também. Ah, eu vou dar um jeito. Ninguém dá jeito em nada. Isso aí tudo está determinado por Deus. E nós temos que entender que nós dependemos do Senhor. A palavra dele não falha. E eu não posso maldizer isso. Eu tenho que glorificar. Senhor, eu te glorifico. Vou fazer o quê? E se amanhã? Amanhã não nos pertence. Amanhã pertence a Deus. Não sofra por antecedência. Crente que depende de Deus não sofre por antecedência, porque confia na palavra. O Senhor diz que no tempo da escassez Ele vai suprir os justos e os fiéis. Aí vai existir uma separação, porque a palavra de Deus falou, e a palavra Deus não fala mentira. A língua de Deus não vacila. É a nossa língua que é vacilona. Ai, e agora? O que será? O que vai acontecer? A Deus seja a glória, o que acontecer, seja Ele exaltado, porque nada vai acontecer sem que a palavra dele já não está determinada. Ele já falou. Então vai se consolando, meu filho.
Vai se preparando e vai santificando a tua vida. Vai, aproveita essa semana para consagrar. Eu quero que instituir quarta-feira um dia de jejum e um dia de santificação. Quem vem jejuar comigo aí? Meia-noite da terça-feira eu já não vou comer mais nada e vou até às 13 horas sem comer nada. Se você quiser ir até às 18 também pode. Quarta-feira estaremos fazendo um jejum de consagração da nossa vida. Senhor, consagro a minha vida a Ti. Eu quero ter a minha vida na Tua presença. Eu quero saber falar. Eu quero saber dar resposta. Mas que venha do Senhor e não da minha cabeça. E não da influência que nós estamos vendo. Todo mundo falando mal, todo mundo criticando. Ah, não é esse governo que está aí. Deus, tenha misericórdia dele. Abençoa ele, dá inteligência para ele, né? Que ele esteja lúcido quando for conversar com um presidente de alto nível, que está lá na frente, que nós dependemos. Porque a soberba precede a ruína. Toda palavra trocada soberbamente traz a ruína para a nossa vida. A pessoa estudou, a pessoa tem um grau, tem um nível, tem um PhD, então ela se acha muito grande às vezes em relação às outras pessoas. Vai conversar com o outro? Não é assim não, espera que eu vou te falar como é que é. Porque eu estudei. Isso é arrogância, isso é prepotência. Isso daí causa ruína. Nós temos que ser humildes, saber o tempo certo, fazer as coisas no tempo certo. Não precisamos cantar de bola para ninguém. Cantar, eu sou eu. Não, quem é Deus. Que hoje nós estamos em pé, amanhã não consegue levantar. Vamos saber como falar as coisas. Ah, está passando o país aí por causa desse governo. Deus, tem misericórdia desse governo. Ajuda-nos a passar. Não teve crise nesse tempo todo de minha existência que Deus não suprisse as nossas necessidades. Não teve crise. Por quê? Nós confiamos em Deus. Nós não amaldiçoamos os outros. A palavra de Deus diz: orai pelos seus governantes. Não, mas tem que orar pelo Lula. Infelizmente tem. Obedece a Deus, que Deus abençoa. O Senhor abençoa ele. Sabemos que a linha dele é diferente, que ele pensa diferente, os relacionamentos são diferentes, ele fala com pessoas diferentes, ele quer cortar a relação com Israel. Jesus, que besteira, tem uma maldição sobre ele, tem misericórdia dele, porque não envolve só a pessoa dele, é a nação brasileira, filho. Você fala, ah, eu não pago imposto. Acendeu a luz? Está pagando imposto. Bebeu água? Está pagando imposto. Comeu arroz, feijão? Está pagando imposto. E o café então? A gente paga imposto para tudo, meu irmão. Então vamos entender que nós dependemos é de Deus, que a palavra de Deus é a verdade, e não ficarmos falando aquilo que não vai construir, que não vai nos fortalecer em nada. Então, Tiago também, capítulo 5, ou melhor 3, compara a língua, né? Nós estávamos lendo do 5 ao 6. Tiago 3, 5 ao 6. Compara a língua ao leme de um navio, ou uma faísca que incendeia uma floresta, apesar de pequeno. Um leme de um navio. Quem está lá no timão? Quando eu digo timão, não lembra em Corinthians não, porque não é bom. Então, quarta-feira tem outro. Olha lá. Tem o timão. Você virou para a esquerda, o lemezinho pequeno vai fazer assim, ó, e vai virar o navio. E aí? E fala também que um palito de fósforo incendeia uma floresta. Aí ele faz analogia com a nossa língua. É a mesma coisa a nossa língua. De repente está tudo em paz. Mas uma palavra que você fala lá no teu trabalho com uma outra pessoa que é mexeriqueira, que vai virar uma desgraça para a tua vida. Então é melhor você engolir. Como diz a pastora, enche a boca de água, não fala nada. Não queira descarregar com as pessoas que você não sabe se estão somando com você. Olha aqui. Uma palavra mal colocada pode destruir, então, casamentos, igrejas. Então, um alerta: não subestime o que você fala. Tudo que sai da sua boca revela o que está no seu coração. Não subestime o que você fala, porque diz a palavra que a boca fala o que está cheio. Lucas 6,45. Não precisa colocar, mas só estou falando. Cuidado com os tipos de língua. Sabia
que tem tipos de língua? Pois é, tem uma aqui que chama língua mentirosa. Ah, meu Deus do céu. Língua mentirosa. Ela é inflamada pelo inferno. Igual o texto que nós lemos. A língua é inflamada pelo inferno. Vai escutando, vai escutando, vai escutando, começa a falar besteira, sem saber as coisas, sem saber a verdade. É a mesma coisa você que fica aí nos WhatsApp, mandando mensagem, né? Criticando pessoas, falando de coisas que você não sabe. De repente, essas palavras escritas podem pesar contra você. Nós estamos sendo vigiados 25 horas por dia. Ah, mas não tem 25. Ah, eles estão arrumando mais uma para não deixar passar nada. Você já percebeu que você está conversando com alguém, ali conversando com alguém, sobre o assunto de alguma coisa, construção. Quando você abre o teu, por exemplo, o YouTube, vai aparecer um negócio de construção te oferecendo material. Com o celular desligado, a nossa palavra está sendo ouvida, rastreada. Às vezes um celular desligado te denuncia mais do que se ele tivesse ligado. Experimenta desligar o teu celular, dá uma volta, faz uma viagem, depois você liga o Google Maps, que ele vai te dar o trajeto que você foi, com o celular desligado. Meu Deus! Últimos dias, tempos difíceis e trabalhosos, a palavra de Deus disse. Estamos sendo vigiados, tem câmera em todo lugar. Tem câmera até dentro da igreja, meu irmão. Tem câmera quando vai para o banheiro. E a gente vê tudo. E às vezes eu ouço coisas. Só para você entender, estou falando em termos de igreja. Você imagina aí fora. Ah, no meu trabalho, meu patrão não está lá. Vou falar para os outros, vamos devagar aqui. A câmera te pegou. Tem uma câmera escondida lá dentro, para ver se você é honesto, para ver se você não rouba o caixa, para ver se você não faz fofoca com os outros. Você está vigiado, meu irmão. Deus está falando com gente aqui, cuidado. Não está contente lá? Pede a Deus para sair, mas não faz besteira, vai pesar contra a tua vida e você vai ser envergonhado. Faça o melhor e faça tudo como para Deus. Nada faça com segundas intenções. Eu vou fazer assim, não tem ninguém me vendo, meu patrão não está aqui. Ah, ele me mandou eu vender isso daqui, eu vou vender por tanto, falar para ele que eu vendi por tanto e ficar um pouquinho na minha grana. Não faça isso, não é bênção, é maldição para a tua vida. Ah, mas o outro faz. O outro não é filho de Deus, o outro é ímpio. Você é filho de Deus, você sabe a verdade. E quem sabe a verdade não pode reverter para mentira, porque você se torna servo do diabo. Satanás é o pai da mentira. Então não para com esse negócio, não aceita. Não aceita. Olha Provérbios 12, 22, estou falando, leia o livro de Provérbios. Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Quem conta mentira não tem bênção de Deus. Deus olha e escuta. O que aquele lá está fazendo? Acabou de escutar, ele sabe que não pode. Por que está contando essa mentira? Como é que Deus vai agir na tua vida? Você está fechando a porta. Você com a tua boca, com a tua fala, com a tua língua maldizente, mentirosa, fecha a porta para você. Não é Deus que fecha, é a sua língua. Por isso nós temos que ter cuidado com o que nós falamos. A mentira destrói a confiança e é a arma do diabo. João 8,44. Põe aí, deixa eu ver isso aí, para você ver. Olha aí. João 8,44. Olha lá. Vós tendes por pai o diabo. Jesus falando para os camaradas lá. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala o quê? Do que lhe é próprio, porque é mentiroso. E todos os mentirosos se tornam filhos do diabo. Deixa de ser filho de Deus. É simples assim. Não para de contar mentira. Fale a verdade. A verdade dói, mas ela cura. É uma vez só. Tem um ditado que diz que mentira tem perna. Porque vai contar aqui, o outro fala, não foi isso não. Eu vi que não foi.
Você vai passar vexame. Fala a verdade. Ah, mas se eu falar a verdade, eu não vou conseguir realizar esse negócio, mas também não vai passar ninguém para trás e não vai dar prejuízo para ninguém. Deus não vai cuidar de você? Se você está preocupado em cuidar do teu próximo, fale a verdade. Outra língua, língua maldizente, língua de fofoqueiro. É outro tipo de língua. E a palavra de Deus nos orienta. Ó, Provérbios 20, 19. Estou falando Bíblia para vocês. Não estou falando o que eu acho, não. Estou falando o que Deus deixou escrito. A palavra de Deus é a língua de Deus, a boca de Deus falando para nós. O mexeriqueiro revela segredos. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Cuidado com gente que fala muito. Está sempre contando um caso. O mexeriqueiro, ele pega e conta segredos. Cuidado com quem você anda. De repente você acha que está tudo bem e não dá. A fofoca corrói relacionamentos, semeia contenda, né, em todos os lugares. Provérbios 16, 28, põe aí também. Provérbios 16, 28. O homem perverso levanta contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Difamador é o fofoqueiro, ou a fofoqueira. Cuidado, uma palavra tua pode separar pessoas, pode separar amigos, pode separar irmãos, pode levantar suspeitas, ruins suspeitas. Eu saí da igreja, nossa, também não aguentava mais aquele pastor, né? Nossa, fazia coisa que, pelo amor de Deus, aí vai. Aí vai ver aonde você vai parar. É melhor falar assim, eu saí porque desejei sair, né? Outros falam assim, eu saí porque Deus falou comigo. Aleluia, vai em paz. Quem sou eu, né, para negar que é Deus que está falando? Se a pessoa falou, vai em paz. Mas por N motivos as pessoas mudam de opiniões. Mas cuidado no que você fala a respeito da opinião que você tomou, principalmente do reino de Deus e da igreja de Cristo. Cuidado, que Deus pede conta. Deus pede conta. Então, outra língua, língua murmuradora. Gente que só reclama da vida, nada tá bom. Se tiver filé mignon frito com cebola, ainda acha ruim. Não gosta da cebola. Mas não come. Manda na casa, miserável, que eu como. Chama, mas ovo outra vez. Não quer? Traz que eu como. Temos que ser agradecidos, meu irmão. Tem gente passando fome nesse mundo aí que você não sabe. Às vezes tem gente passando fome ali na vizinhança. Cuidado com a murmuração. Israel, num dia só, perdeu 28 mil pessoas. Porque murmuraram. Porque murmuraram daquilo que Deus estava fazendo. Deus mandava maná para eles todo dia. Os caras não trabalhavam, não capinavam, não tombavam a terra, não adubava, não aguava, nem capim não nascia no deserto. Deus mandava pão, gente. 40 anos, nem roupa eles não compravam, crescia a roupa no corpo deles. E estava murmurando ainda. Diz, que povo terrível. Então, solta umas cobrinhas aí no meio deles, né? Aí a coisa começou a pegar, muita gente começou a morrer. Moisés, pelo amor de Deus, nós blasfemou, nós murmurou contra o Senhor. E agora o que vocês querem que eu faça? Ora a Deus por nós. Irmão, a história se repete. Porque as mazelas e as atitudes más e as más falas continuam se repetindo. Então não deixa acontecer na tua vida. Larga de murmurar, agradeça a Deus. Sede agradecido. A palavra de Deus diz, em tudo dai. Então para de murmurar. Mas aconteceu isso comigo. Glória a Deus. Deus sabe por quê. Eu não sei. Mas eu sei que eu dependo dele. E a verdade dele está em mim. E eu vivo. Eu não vou murmurar por isso não. Eu achei que eu ia dar certo nisso, acabei dando errado. Ué, glória a Deus. Está vivo ainda, meu filho? Tem tempo. Deus vai conceder conforme o desejo do teu coração.
Ele retribui conforme as nossas ações. Descansa em Deus. Cuidado então com essa língua murmuradora. Ó, Filipenses 2,14. Fazei todas as coisas sem murmuração e nem contendas. Ó, o pastor propôs aqui uma campanha. Nós vamos fazer uma campanha, nós estamos construindo. Aí, tudo bem, tudo bem. A hora que sai de lá, fala, mas outra vez, outra campanha. Oh, pastor, não tem nada para fazer? É igual a Dias falou assim, né? Coisa mais chata é você chegar na igreja e o cara está vendendo coisa aqui, né? Ó, você leva esse envelope, você vai nessa campanha, você vem nisso, você dá isso, quem pode dar 100, quem pode dar 1000. Pelo amor de Deus, não é a proposta da igreja de Cristo. Vamos fazer uma campanha para fazer a obra, nós temos que fazer. Vamos fazer uma campanha da pizza? Vamos. Aí todo mundo concorda. Depois, a hora que vem a hora da pizza, outra vez a pizza, isso é murmuração. Pensa para você ver. Então cuidado quando você vai se expressar com alguma coisa, principalmente do reino de Deus. Muito cuidado. O Espírito Santo cuida de nós. É Ele que faz isso acontecer. Nós não estamos aqui por acaso, 32 anos por acaso. Nós estamos aqui por um projeto de Deus. Da onde nós começamos, aonde nós chegamos, aonde nós vamos, é só Deus. Só Deus. Só Deus. Mas sem murmuração, apenas com gratidão e com louvor. Murmuração é sinal de ingratidão e rebeldia. Então, não seja ingrato com Deus. A língua deve ser controlada pelo Espírito Santo. Aquilo que eu disse para vocês já, Tiago 1,26 diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, está enganando a si mesmo. Nossa língua tem que ser refreada. Dá vontade de falar? Dá, mas não vou falar. Eu posso falar até dentro do meu quarto, comigo, com a minha esposa, lá a gente falar alguma coisa assim, a respeito de alguma coisa e tal, mas ficou ali. A ira. Mas a gente ora depois e fala assim, tira isso do nosso coração. Nós não somos assim, nós não vamos fazer isso. Porque tem uma hora que dá vontade de você fazer coisas, que fala, meu Deus, mas quem faz isso? São as setas inflamadas que estão combatendo conosco todo dia. Que vontade de não ir mais na igreja. Que vontade de não fazer mais isso. Olha, se eu pego esse irmão, se eu pego essa irmã, pega, não faz nada. Deixa Deus pegar, porque a vingança pertence a Ele. A gente tem que entender que nós somos falíveis, falhos pecadores. E às vezes não conseguimos dominar a nossa língua, então temos que pedir, Espírito Santo, me ajuda, todos os dias. Me ajuda, como o salmista disse, Senhor, põe guardas à porta dos meus lábios. Como aquela palavra profética que a pastora já falou assim, Senhor, não põe guarda aqui para mim não falar besteira. Isso é muito forte, nós temos que fazer isso todo dia. Só de falarmos bem a gente vive melhor. Devemos buscar sempre a sabedoria através do Espírito Santo. Efésios 4:29 diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O que é que está saindo da tua boca? Você tem que policiar. Cuidado com a tua língua. Amanhã eu quero dar uma resposta para o meu patrão, porque ele falou isso para mim, porque alguém que falou lá. Desarma, irmão, não dá nessa de resposta, não faz isso não. Fica quietinho, deixa Deus, fala, entrega para Deus hoje. Fala, Senhor, eu entrego esse desejo, aquilo que eu falei nas tuas mãos. Eu não aguento mais, afasta essa pessoa de mim, para mim não dar uma má resposta. Eu quero viver bem, eu quero ter paz com todos. Antes de falar, faça essas perguntas. Antes de falar alguma coisa, isso é verdade? O que eu vou falar? Isso é verdade? O que eu vou falar é verdade? Primeira pergunta. Segunda pergunta, isso é necessário eu falar? Essa resposta é necessária eu dar? Essa correção é necessária eu fazer? Pergunte a Deus, para você mesmo, Espírito Santo, é verdade? É necessário o que eu vou falar? O que eu vou fazer? E terceiro, isso vai edificar? Ou vai causar um problema? Faz essa análise. É verdade o que eu vou falar? É necessário o que eu vou falar? Vai edificar? Vai melhorar? Se eu falar isso vai acontecer isso. Então para aí, filho.
Não prossiga não, fica quietinho. Deus trabalha no silêncio, e às vezes a gente quer ficar fazendo barulheira. Pensa nisso. Busque a sabedoria de Deus. Leia Provérbios diariamente. Leia Provérbios diariamente. Ore pedindo domínio próprio. Senhor, me dá domínio. Um dos frutos do Espírito Santo na nossa vida é o domínio próprio. Eu sozinho não consigo, mas o Espírito Santo em mim, ele me dá força. Espírito Santo não me deixa dar a resposta que eu quero dar para eles, não. Não me deixa eu responder, né? Para o meu pai, para minha mãe, para o meu filho, para minha esposa, para o meu marido. Não deixa eu responder assim, não. Eu só vou causar mais um mal, mais uma ferida. Tuas palavras podem estar causando ferida, adoecendo teu relacionamento e a tua vida. Vamos cuidar mais da nossa língua. Use a língua para abençoar vidas. Use a língua para testemunhar de Cristo. Use a língua para orar pelos outros. Use a língua para consolar os que estão abatidos. Use a língua para louvar a Deus. Cuide bem da sua língua. Senhor, põe guardas à porta do meu lábio. Salmo 141, verso 3. Põe aí. Nós vamos ler juntos. Aí. Se queremos viver uma vida que agrada a Deus, devemos cuidar daquilo que falamos. Que nossa boca seja fonte de vida e fonte de graça. Vamos ler juntos, Salmo 141, 3. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia, eu acredito nisso, que Deus já está fazendo isso na tua vida. Eu acredito. Aleluia. Vamos colocar em pés. Glória a Deus. Jesus. O pastor está falando muito hoje. Quem está abençoado aí, dá glória a Deus.